Muito bom dia, ministros, companheiros, neste tempo final, em nossa era de pedra angular e de dispensação do reino, reunidos ali no Fé Viva, Valência, Venezuela, junto ao reverendo Jesus Barrulheta, e também lá no Peru, onde estão reunidos também desde ontem. Ontem e hoje tem reunião e se encontram na cidade de Ancash-Moro, e todos os demais ministros, irmãos e irmãs reunidos nos diferentes países. Hoje, quarta-feira, 29 de janeiro deste ano 2025. E também os que estarão depois escutando essas palavras, essa saudação nessa ocasião, e os que estarão se reunindo nesses dias, que Deus os abençoe também grandemente. Podem sentar se estão em pé. Estamos vivendo no tempo onde Deus estará realizando todas as promessas que não foram cumpridas em tempos passados, em dispensações passadas, em eras passadas. Neste tempo é o tempo para o cumprimento delas, porque ao não se cumprir em tempos passados, que eram promessas que eram para serem cumpridas em uma nova era e uma nova dispensação. E as correspondentes a cada dispensação, Deus as cumpre nessa dispensação. Por isso, quando foi pregado o Evangelho da Graça, aí não esteve realizada a promessa da ressurreição ou o cumprimento dessa promessa da ressurreição e da transformação, porque isso não pertence à dispensação da graça. Enquanto essa porta estivesse aberta, nenhuma dessas promessas, ressurreição, transformação, a fé de rapto que os escolhidos de Deus receberiam, o rapto, o arrebatamento, a ceia das bodas do Cordeiro, e tudo isso não era correspondente para ser cumprido na dispensação da graça, mas que era na nova dispensação, que estaria se entrelaçando com a dispensação da graça, e que chegaria o momento onde completamente se fecharia a dispensação da graça e se abriria essa dispensação do reino com o mensageiro correspondente a essa dispensação. E todo o conteúdo do que esse mensageiro estaria realizando, para que assim as promessas e profecias que não foram cumpridas fossem realizadas a um feliz cumprimento, ou seja, materializada essas profecias, materializadas nessa nova dispensação que começou. E nos foi mostrado pelas mensagens do reverendo William Branham, o qual foi o precursor da segunda vinda do Senhor, que a parte culminante da igreja, estando nesses corpos, era uma grande carpa catedral onde Deus teria ali o ministério das duas oliveiras, o ministério de Moisés e Elias, os quais vêm com o Filho do Homem, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E no cumprimento da visão da carpa, onde todas essas profecias já estão se realizando e cumprindo Deus o que Ele prometeu. Agora vejam na mensagem os dois maiores eventos da raça humana, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, que foi pregado em 29 de dezembro de 2002, aqui em Cayey, Porto Rico,
Nos diz o Dr. William Souto Santiago. Nenhum dos apóstolos, nem dos 7 anjos mensageiros, nenhum deles foi adotado. Portanto, em nenhum deles se realizou a transformação física dos seus corpos físicos. Nenhum deles foi transformado fisicamente, somente interiormente, espiritualmente. Para este tempo final, haverá um anjo mensageiro. Recordem que anjo é um mensageiro, como o é os mensageiros das eras, mas vejam, quando Deus diz, envio meu anjo, é o Espírito Santo, o qual em cada era, em uma porção correspondente, veio e cumpriu nessa era tudo o correspondente à mensagem que esse mensageiro traz. Chame junto os escolhidos dessa era e depois Deus o leva. E assim foi de era em era. Agora, para este tempo final, a promessa dada pelo reverendo William Branham, ou seja, em suas mensagens, o qual é o Espírito Santo trazendo toda essa palavra, todo o fundamento. Ele nos falou e nos disse que no fim do tempo esse Espírito Santo se encarnaria, como se fez carne o anjo do pacto que esteve no meio do povo hebreu, e depois se fez carne na pessoa de Jesus. Agora, vejam vocês que Jesus e em Jesus se cumpriu todas as profecias que os profetas tinham falado e chegaram a se cumprir todas as correspondentes à primeira vinda do Senhor nesse jovem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré, o qual chegou a uma parte do seu ministério onde foi adotado para realizar depois essa obra pela qual ele tinha vindo a este planeta Terra. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Mas para este tempo final haverá um anjo mensageiro que tem a promessa, que terá a promessa de ser adotado, ou seja, de ser transformado fisicamente. Terá a promessa de obter a redenção do corpo, que é nossa transformação, onde obteremos um corpo físico glorificado. Na página 55 do livro de citações, parágrafo 467, nos diz, vamos ver aqui, 477, diz, e até a 476, vamos na 476, vejam, diz, tal e como sua fé for solta, for liberada, isso é a quantidade de poder que vocês podem ter, porque em vocês mora o poder para fazer céus e terra. Deus mora em vocês, e vocês são filhos e filhas de Deus. Amém. Aí estão vocês, mas é sua fé. Jesus disse, conforme a tua fé, assim será feito. Se tu podes crer, todas as coisas são possíveis. O que nós necessitamos hoje em dia não é orar por mais poder. Vocês têm bastante poder para fazer uma terra nova. O que vocês necessitam é fé para usar esse poder. O que vocês necessitam é controlar essas vidas e viver umas vidas tão piedosas que quando vocês pedirem a Deus qualquer coisa, vocês sabem. Nós temos confiança em que Deus fará isso. Aí ele escreve em cima, revelação, fé para usar o poder. E à esquerda desenha uma estrela de Davi. E embaixo também à esquerda escreve fé e uma estrela de Davi também. Agora veja a 477, onde nos fala
O irmão Branham aí diz, a igreja veio através de Martim Lutero, justificação, através de John Wesley, santificação através de Pentecoste, batismo do Espírito Santo, e agora descansa esperando pela vinda do Senhor. E aí desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E escreve, Ruth descansando, esperando a vinda do Senhor. Agora vejam que é na era da pedra angular, onde é cumprida a vinda do Senhor. Não nas eras onde ele esteve em misericórdia. Agora o Filho do Homem diz, o irmão Branham, que tinha vindo em misericórdia por uns quantos anos passados, página 22, parágrafo 183. O Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Diz, com Elias. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora, e eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que o seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo pelos quantos anos passados, a sua igreja em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo e as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça melhor. E escreve aí Elias e Moisés. E também em cima do parágrafo 183 escreve Filho do Homem, graça e juízo. Agora vejam como no tempo do irmão Branham, Deus estava se revelando aí em misericórdia e depois vemos essa manifestação do anjo do Senhor no Dr. William Souto Santiago em misericórdia. E vejam vocês como tudo isso estava mostrando, tipificando o que seria esse mensageiro dispensacional, o qual e no qual somente a misericórdia, porque já depois que se fecha a porta da dispensação da graça, não há misericórdia no céu. Portanto, ele está se revelando à sua igreja, no meio da sua igreja e para a sua igreja em misericórdia. Mas para o mundo é juízo. Mas chegará o tempo onde essa misericórdia terminará. Vejam, nesse entrelace, onde já não haverá oportunidade para buscar misericórdia. Por isso, virão muitos depois que perceberão e começarão a bater na porta, ou seja, essa porta é Cristo em sua vinda, portanto, irão até Ele e lhe pedirão misericórdia. E muitos virão chorando, dizendo, mas agora sim te vejo, agora sim creio em ti. Aí será um momento muito difícil, muito triste, porque a resposta será, não os conheço. Não sei de onde são. Vejam que assim também, no outro ângulo da igreja, quando se fecha a dispensação da graça, ocorre o mesmo. Já não podem vir buscando nascer de novo e ter um corpo teofânico, porque essa porta já se fechou. Portanto, os que têm o Espírito Santo
no Espírito em sua vida e receber o Senhor em sua vinda, na primeira vinda do Senhor. Depois, quando percebem que não entraram pela porta de Cristo em Cristo e a porta de Cristo em sua segunda vinda, ao não entrar por essa porta, mas depois perceber de que esse é o cumprimento da vinda do Senhor, tentarão entrar para obter sua transformação, o qual não vão obter, porque rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. No livro dos selos, encontramos que isso foi falado pelo reverendo William Branham e lemos essa porção, a qual, quando vemos aí que são pessoas conhecedoras, que são pessoas que estiveram escutando a mensagem, tanto do precursor, como também da mensagem que esse poderoso anjo trouxe, esse poderoso arcanjo, trazendo as boas novas, as notícias à igreja. Ou seja, são conhecedores, porque quando diz neste livro dos selos, na página 369, diz: agora notemos nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra a qual antes tinham zombado. Ou seja, já aí eles estão recebendo o juízo divino e perceberão que, antes disso, tinham realizado uma obra, eles, contra esse ministério, desse instrumento, da obra que Deus estava realizando. Eram conhecedores. E eles sabiam que o que tinham feito era o que eles estavam trabalhando e lutando para receber isso que aí estavam recebendo, que eram os juízos divinos. Portanto, perceberam aí que esses juízos divinos eram a causa de tudo que tinham feito contra a obra de Deus e do instrumento onde Deus estava realizando o cumprimento da sua vinda. Tão simples assim. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que o escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado. Porque agora podiam ver que vinha. Ou seja, perceberam que nesse era o qual Deus estava realizando todas essas promessas que tinham sido dadas, que Deus tinha dado por meio do precursor, o reverendo William Branham, e também pelas mensagens do Dr. William Soto Santiago. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra. Agora, quando você diz zombado da palavra, como? Como vai se zombar da Bíblia ou da letra? Mesmo que há muitas pessoas que pegam a Bíblia e as mensagens e se colocam a fazer brincadeiras e zombam, talvez indiretamente, o qual isso está muito mal. Não se pode usar a Escritura, nem versos, nem histórias da Bíblia para fazer piadas nem brincar. Aqui, ele se refere à palavra encarnada. Eles tinham zombado da palavra. E vejam como isso aqui já é o final. Ele está profetizando o que seria para essas pessoas. Agora vejam como essa profecia, aqui a vemos ao final, e hoje estamos vendo isso em ação. Como é que essa profecia ele falou ali, dessas pessoas, e do que essas pessoas receberiam.
ao final de toda essa obra que eles estariam realizando. E hoje nós estamos vendo isso que essas pessoas estão fazendo, mas já conhecemos o que essas pessoas vão receber. Ou seja, que temos a realidade hoje dessa profecia. E depois, essas pessoas verão a realidade do que vão receber, do qual já foi profetizado. Eles tinham zombado grandemente desses profetas. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra, e agora aí estava a palavra encarnada, vê? De que e do que estavam zombando e criticando? Da palavra encarnada, o qual é o que estão fazendo neste tempo final. Para o qual tem que ter pessoas que cumpram essas profecias. Porque se foi falado por um profeta, essa palavra não pode cair em terra. Tem que ter os personagens que se ajustem a tudo isto. E trabalhem e lutem para que isto se cumpra em suas vidas. Porque para a grande tribulação é preciso lutar, é preciso se esforçar. Tem que fazer um trabalho, o qual, depois na história, saberá quem foram esses personagens, mas já hoje, neste tempo final, os escolhidos já sabem até seus nomes e tudo. Vejam, porque tudo fica descoberto. E na história dessas pessoas, ficarão como na história do tempo de Jesus, que aparece Judas como um traidor, como um que entregou a palavra, e também vemos na história de Jesus, no cumprimento da primeira vinda do Senhor, como haviam também ali zombadores e pessoas que criticaram Jesus. E disseram Beuzebu, disseram que tinha demônios e todas essas coisas. Agora vejam, ficaram na história essas pessoas como instrumentos do diabo. Assim também na história do sétimo selo neste tempo. Ficarão pessoas escritas e não escritas para viver eternamente, mas escritas na história como os instrumentos do diabo. Porque uma pessoa que faz isso, se está escrito no livro da vida, é apagado. Porque não pode estar na seção do livro da vida do Cordeiro. Uma pessoa que zomba, que critica, que blasfema ao Espírito Santo, o qual não há perdão disso. Vejam, se está escrito no livro da vida, ou seja, no livro da vida do Cordeiro, mas na seção do livro da vida, é apagado automaticamente. Não há volta atrás. E, se não está escrito em nenhum dos lugares, pois fica marcado como um espírito do diabo que se encarnou nesse homem ou mulher, fez o trabalho e se foi. Agora continua dizendo, ele é a palavra, eles tinham zombado da palavra e agora aí estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas. Ou seja, não é uma coisa pequena. Quando ele diz zombaram grandemente é porque muitas coisas terríveis fariam, o qual estamos vendo, e ainda não sabemos quantas coisas mais inventarão e farão para que se cumpram essas profecias. Ou seja, que tudo isso tem que se cumprir. Não pode nos surpreender tudo o que está acontecendo e o que acontecerá, porque isso já foi profetizado, ou seja, tudo está marchando, caminhando como tem que caminhar. Tinha que haver no tempo final crentes manufaturados e incrédulos. Ou seja, o programa divino está sendo cumprido ao pé da letra.
Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Ou seja, se não puderam, era porque chegou o momento em que foram, mas já não havia oportunidade para arrependimento. Já era muito tarde. Aí ele escreve, tinham ouvido o que vinha. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso aí que ele escreve. Tinham ouvido o que vinha. E é o que os três grupos estiveram escutando, porque a terceira etapa é para todos os grupos. Como eu sempre disse, todos os grupos estão me escutando e têm que me escutar para poder expressar com sua mente, seu coração, seus lábios, as palavras e pensamento e tudo. Tudo que produz essa palavra quando é ouvida. Uns produz e vai produzindo fé para o rapto, outros vai produzindo outra coisa. Porque vejam aí quando esse homem, onde Legião estava, disse, não nos atormente mais. Vejam que para eles era um tormento que Jesus estivesse ali. E rápido pediram que permitisse ir a esses porcos, entrar ali, porque vejam, cada espírito que está na pessoa produz. Essa palavra que é falada, se semeia isso, produz no espírito da pessoa, nasce essa palavra e produz aquilo para o qual é trazida essa palavra. A uns produz fé para crer, outros incredulidade, porque a pessoa tem o livre-arbítrio e Deus coloca à frente a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora, ele recomenda, escolhe a vida para que vivas, mas cada pessoa tem o livre-arbítrio e escolhe o futuro da sua própria vida. Não pode dizer que Deus foi quem me disse que eu fizesse isso. Não. Você tem o livre-arbítrio. E você, pela sua escolha, vai escolher. Agora, recordem que há uma predestinação, na qual não há quem tire de nós. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E quem vai ser transformado, vai ser transformado. Agora, quem não vai ser transformado, vai preencher uns requisitos, mesmo que seja um crente que diz do irmão Branham e do irmão William, mesmo que diga que crê na mensagem em tudo, mas vai preencher certos requisitos para não ser desse grupo de escolhidos, dos que vão ser transformados. E desses, se estão escritos no livro da vida, têm que se cuidar, são os que mais têm que se cuidar, porque correm o risco de que seus nomes sejam apagados. E então, do que vai valer? Do que valeu a Judas conhecer Jesus, ter uma posição grande, dizer que era amigo de Jesus e todas essas coisas, que trabalhava na obra e fazia muitas coisas a favor de Jesus, se ao final o entregou, de nada lhe valeu. Ou seja, que depois foi apagado porque estava escrito no livro da vida. Agora continua dizendo, não puderam, já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Eles estiveram em cultos como este e tinham escutado todas essas coisas. Veem que são crentes, que estão aí na mesma mensagem. E os que não, pois se foram, se resta algum, mais de um, ou se resta um ou mais de um, 5, 10, 15 ou 20, os que estiverem aí, continuem escutando. E até se foram e não se reúnem,
quer seja em Porto Rico ou em outro país, também estão escutando. Ou seja, não há desculpa, porque cedo ou tarde vão ouvir ou alguém passa algum pedaço que se fale e caem nessa profecia aqui que foi falada. Porque todos têm que me escutar neste tempo final, para que produza na vida de cada pessoa, de cada ser humano, tudo o que tem aí no coração. Recordem que a palavra é mais penetrante que toda espada de 2 gumes e discerne os pensamentos, as intenções do coração. E não há nada oculto que fique revelado. Ou seja, que a atitude diante da palavra neste tempo é decisiva. Eles sabiam que tinham encarado, eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, vem? O que se vem falando tudo isso, depois mais adiante, é a mesma palavra a que eles recordarão e vão dizer, isso mesmo ele nos dizia, quantas vezes nos dizia, quantas vezes falou disso e agora estou aqui recebendo isto, e não devia ter feito isso, não devia ter feito outro, vê? Mas já é e seria muito tarde. Mas a tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. Vem? Onde estava a misericórdia de Deus pela última vez? Nesse instrumento. Aí que ele escreve Elias e Moisés. Quem recebe sua mensagem recebe misericórdia. Quem não, pois recebe os juízos divinos. Quando alguém rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo, é porque não é o meio termo. A mim não me agrada isso que está se realizando. Eu não quero que se cumpra dessa forma. Não há um meio termo. As coisas se cumprem conforme como Deus tem seu programa e ponto. Não é como alguém saia dizendo, não, eu quero que se cumpra assim, isso vai se cumprir dessa maneira. Quem é você para dizer a Deus como cumprir as coisas? As coisas se cumprem, as profecias se cumprem, e as promessas se cumprem conforme como Deus tem em seu programa. E como foi trazido pelo reverendo William Branham, precursor da vinda do Senhor, assim é que Deus ia realizar todo o cumprimento das promessas correspondentes à dispensação do reino. Então aí se encontravam, não tinham nem onde se esconder. Agora se escondem atrás de um computador, ficam em suas casas, se escondem. Mas vejam, já ficam descobertos, para Deus não há ninguém que possa se esconder. Esse trabalho, a palavra faz onde quer que estiver a pessoa. Mas já nesse tempo de juízo, não haverá forma de se esconder de nada do que essa pessoa vai receber, ou seja, dos juízos divinos. Não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Aí, em um escreve juízo, ou juiz. Eles trataram de se arrepender. Vai chegar um momento onde vão tratar de buscar a forma de tocar essa porta, de bater nessa porta. Seguramente vão ter momentos muito, vamos dizer, de clamor e buscando estar perto desse instrumento para dizer pessoalmente perdão. Não quis fazer isso, veja, fui influenciado aqui ou lá. Isso é algo bem terrível. Porque quando você conhece as Escrituras e sabe o que vem, e consciente de que são pessoas que você conhece, isso é o terrível. E saber que virão de volta. E saber que não há oportunidade para essas pessoas, isso é o mais terrível. Porque para eles,
verá o que ninguém deve imaginar que uma pessoa possa receber. Vem o mesmo que veio a Judas Iscariote. E não sabemos até onde mais isso se triplique nessas pessoas. Ou seja, que o que virá é algo bem terrível para essas pessoas. E pessoas conhecedoras da mensagem e também conhecedoras do instrumento, ou seja, conhecidos. E a pessoa lê, vejam essa página, 369 e 370, cada vez que eu leio, me dá muita tristeza saber que está se cumprindo tudo isso, do qual quando se estava na dispensação da graça, pois a pessoa viu o futuro, olha como será isso nesse tempo e já agora estamos nesse futuro, vendo isso, sendo materializado e também conhecer o que virá essa pessoa mais adiante, mas as escrituras e as profecias têm que se cumprir e o escolhido deve seguir em frente olhando sua meta, que é a transformação do seu corpo, porque isso é individual. Já dele se encarregará o instrumento mensageiro, porque esse é quem está por cima de todos nessa dispensação. Assim foi nos tempos passados. E neste tempo, o anjo que é diferente aos demais, que era diferente aos demais, que apareceu ali na constelação de anjos que apareceram ao reverendo William Branham, esse anjo que é quem tem o 7º selo, está no meio da sua igreja em carne humana e é quem está por cima de tudo, do mundo inteiro. Portanto, ele é quem, pela sua palavra e pela obra que está realizando, ele é quem se encarrega e se encarregará de tudo. Até os que partiram dependem dele. Vamos ver em algum momento aqui se nos dá tempo de ler algo. Vamos terminar aqui essa página. Então ali se encontrava, não tinha nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam os montes e os rochedos. Aí que ele escreve, os governantes e presidentes, ou seja, foram aos políticos, caiam sobre nós e escondei-nos a cara daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e aos rochedos. Oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. No livro vermelho, dessa página 370, aí ele escreve, neste escreve Apocalipse 11, 3 ao 18, ou seja, essas são as duas oliveiras, e aí escreve no vermelho, as orações foram feitas tarde, não havia sangue no propiciatório, vê? Porque já nesse tempo, já fazia tempo, a dispensação da graça tinha terminado. Ou seja, já tinha levado vários anos que já a dispensação da graça estava fechada. Estavam clamando ao trono de misericórdia, já na 7ª dimensão, e já aí não há misericórdia. Agora vejam, continua dizendo na mensagem que estávamos lendo, nos desviamos um pouquinho aí, mas vejam aqui na mensagem os dois maiores eventos na raça humana, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Aí continua dizendo, portanto, o mensageiro, o anjo mensageiro do último dia, que vai ser adotado, que vai ser transformado. Agora recorde, a adoção e a transformação nos foi dito, que é
o qual vimos ali no Monte da Transfiguração, a adoção de Jesus. E depois realizou a obra pela qual ele tinha vindo. Que vai ser transformado, que vai ser redimido fisicamente. Tem a promessa que seu grupo também será transformado. Na página 25, parágrafo 210, diz: Deus escondeu dos olhos dos sábios e prudentes e prometeu revelar aos seus filhos nos últimos dias, quando os filhos dele fossem manifestados. Quando os filhos de Deus, que se regozijaram com ele antes da fundação do mundo, quando a grande revelação da divindade, e essas coisas seriam trazidas aqui nos últimos dias, ele manifestaria essas coisas aos filhos dele. Recordem que a transformação é para os escolhidos de Deus somente. Os que vão ser transformados são os que identificaram o sétimo selo, identificaram o anjo que era diferente dos demais e receberam o anjo que era diferente dos demais. Os demais que não vão ser transformados não podem recebê-lo porque não vão obter a fé de rapto. E como a fé de rapto está nos trovões, e os trovões é a voz de Cristo, e a voz de Cristo está nesse instrumento, automaticamente não vão obter essas promessas, porque não creem no cumprimento delas, que veio neste tempo em carne humana. Ele manifestaria essas coisas aos filhos dele. Você sabe que as Escrituras ensinam isso. E aqui estamos agora. Essa é a razão pela que Deus está revelando essas coisas a nós. Deus está trazendo seus filhos dentro da manifestação. Ele está indo mais além da tramitação de qualquer sabedoria humana, dentro da revelação espiritual e trazendo aqui. Em cima escreve: os filhos de Deus se regozijaram com ele. E também à direita para cima, em duas frases escreve: na adoção dos filhos de Deus. A revelação da divindade será dada. Que revelação seria dada na adoção nesse tempo final dos filhos e filhas de Deus? A revelação de quem ele é. A revelação do sétimo selo. A revelação desse anjo que era diferente dos demais. A revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Como foi na primeira vinda do Senhor, a revelação que Pedro recebeu do alto, quando ele disse: e vocês, quem dizem que eu sou? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Ou seja, ele disse: ele disse a eles que ele era quem ele era para eles, ou seja, quem ele era para eles. Vamos buscá-lo aqui. No livro do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Vindo Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Ele disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Vejam, era a revelação de quem ele era em sua primeira vinda, o qual depois, no dia de Pentecoste, veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas, e veja essa mensagem tão poderosa que Pedro falou ali, o qual era baseado na revelação de quem era Jesus. Quem era o cumprimento da primeira vinda do Senhor. Para quê? Para produzir o quê? Qual era o motivo? Para crer nele. Qual era o resultado de crer em Jesus? Ou seja, o que era? O que tinha que fazer para receber o que? Ou seja, porque algo tem que ter. Se há uma causa, tem que ter um efeito.
Ou seja, qual era a necessidade de crer em Jesus? Porque era preciso identificá-lo, porque era preciso crer num homem. Porque era preciso crer na obra que ele realizou. O que isso iria produzir na vida da pessoa? Vejam aí, era o novo nascimento. Era receber o Espírito Teofânico, criado por Deus na sexta dimensão. Era nascer. E se nasce porque tem que ter um corpo. Ou seja, essa era a finalidade de Deus para os filhos e filhas de Deus que durante a dispensação da graça iam crer nele. Por isso, se levava a mensagem por todos os lugares, pregando a Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido, o Messias. O cumprimento da primeira vinda do Senhor, para que assim as pessoas obtivessem o novo nascimento. Agora vejam que para a segunda vinda do Senhor, um motivo há. Qual é? A finalidade de Deus para que creia em sua vinda neste tempo final? Pois, dar aos escolhidos de Deus que nasceram de novo, que neste tempo final o Espírito Santo entrou à alma, e isso se esteve realizando e continuará se realizando, e vamos ver como Deus vai desenvolvendo toda essa obra em cada escolhido de Deus, porque para eles que o Espírito Santo entrou e está entrando na alma, que é o lugar santíssimo, para eles é que vem a transformação. Agora, ele diz, e vós? Quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então respondeu Jesus, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, pois não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei minha igreja, ou seja, sobre a rocha da revelação de quem ele era. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que atares na terra será atado nos céus. E tudo que desatares na terra será desatado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Porque essa revelação de quem ele era somente era para seus discípulos. Ou seja, não se podia estar falando abertamente. Ele já tinha dito que não se podia lançar pérolas aos porcos, ou seja, que vamos ver onde está essa escritura, onde ele diz isto de Mateus 17. São Mateus capítulo 7. Versículo 6 diz, não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos estraçalhem. Vão zombar, criticar e zombar, porque para eles não é a revelação, a palavra, a qual identifica quem é o Senhor neste tempo final. Agora, vamos continuar aqui na mensagem que estamos lendo do nosso irmão William. O grupo dos mensageiros passados não tiveram a promessa de que, estando vivos, seriam transformados, mas que tem a promessa de que serão ressuscitados em corpos glorificados, portanto, tinham que morrer. Ou seja, todos os mensageiros que partiram têm a promessa de que vão ressuscitar em corpos eternos e glorificados. Mas em nenhum deles se cumpriu essa promessa de, estando vivos, iam obter esse corpo eterno e glorificado. E antes iam ser adotados. Agora vejam que nenhum deles teve
essa bênção de continuar com os trabalhos, mas que eles se encontram agora descansando. Vejam, nessa mensagem, quem é este Melquisedeque? Aqui na página 21. Página 20 embaixo, diz, havia um homem chamado Moisés, todos sabem que um profeta é chamado águia na Bíblia. Havia um profeta chamado Moisés, e um dia Deus o chamou, e não deixou passar a terra, e ele morreu sobre a rocha. Ele escreve Moisés à direita. Os anjos o levaram e o enterraram. Havia outro homem, uma águia, nem sequer teve que morrer. Somente andou através do Jordão e Deus fez descer uma carruagem e este manto de carne ele deixou cair e se levantou e, portanto, prêmio eterno. Ele escreve Elias. 800 anos mais tarde, sobre o Monte da Transfiguração, ali estavam ambos os homens. Fazia centenas de anos que o corpo de Moisés estava podre, mas aqui estava em tal forma, até que Pedro, Tiago e João o reconheceram. Amém. Se este tabernáculo terrestre se desfaz, se você é um atributo de Deus expresso aí no mundo, você tem um corpo te esperando, depois que sair deste mundo. Aí estavam em pé sobre o Monte da Transfiguração em suas teofanias, porque eles eram profetas a quem vinha a palavra. Ele escreve aí, Moisés e Elias estavam em suas teofanias no monte. Agora vejam que para a primeira vinda do Senhor estiveram presentes na adoção de Jesus, Moisés e Elias. E na segunda vinda do Senhor, para a adoção da igreja, tem que estar presente esses ministérios de Moisés e Elias, os quais neste tempo final ele está operando nesse instrumento. E é o grupo no qual vai ser adotado, transformado e vai obter todas essas promessas correspondentes à dispensação do reino. Agora vejam vocês que a adoção, falamos em algumas ocasiões, onde vimos o conhecimento do que Jesus ia realizar na entrada triunfal em Jerusalém. Ele obteve ali o conhecimento do que ele ia fazer, mas também ali estava se mostrando o que ele estaria realizando neste tempo final, até mostrando o seu rosto, como ele viria, onde o Filho do Homem viria com seus anjos e realizaria a obra de reclamação. Vejam na página 42 do livro de citações, parágrafo 345 diz, Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus tomou Pedro, Santiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol, e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro a transformação para o dia da sua vinda. Ou seja, o que Pedro, Tiago e João viram ali, os escolhidos de Deus estão vendo neste tempo final, na manifestação desse anjo que era diferente dos demais, na manifestação do Espírito Santo encarnado e operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Isso é o que os escolhidos de Deus hoje estão vendo nesse ministério, nesse instrumento, em uma grande carpa catedral. Eles viram o que vocês estão vendo.
ele passou a este tempo final, diz, passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles viram de antemão como era que ele iria vir. E gostou tanto desse véu que com esse é quem vai reinar pelo milênio e a eternidade. Tão simples assim, porque esse é o último mensageiro dispensacional que está no meio da igreja, cumprindo sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio da sua força. E apareceram com ele Moisés e Elias. Em Lucas diz, seu rosto se fez outro. Se seu rosto se fez outro, é nesse instrumento no qual ele ia cumprir sua vinda. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá será Moisés e Elias. Agora note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e tornará o coração dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram aqui. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o viram que era Elias. Depois, Moisés. Israel voltando para lá, os guardadores da lei, e depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Vê a ordem da sua vinda? Aí ele escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. E em cima escreve Moisés e Elias, é igual à vinda do reino. A adoção também escreve aí. Agora vejam o que continua dizendo aqui, nessa mensagem que estamos lendo de quem é este Melquisedeque, na página 21. Diz também, notemos outro profeta pelo nome de Samuel. Ele era um grande homem, tinha ensinado Israel, dizia que não deviam ter rei. Ele disse a vocês alguma vez alguma coisa no nome do Senhor, a não ser o que veio a acontecer? E eles disseram, nem tudo que tu sempre disse do Senhor veio a acontecer. Ele escreveu Samuel em Teofania. Ele era o profeta e morreu. Uns 3 anos ou 4 anos mais tarde, o rei se achou num apuro. Esse foi Saul. Isso foi antes de que o sangue de Jesus fosse vertido. Ele estava no paraíso. E uma feiticeira de Edom chamou para que alguém viesse consolar Saul. E quando a feiticeira, a bruxa, o viu em pé, ela disse, vejo Deus subindo da terra. E depois de que o homem esteve morto, enterrado e podre no sepulcro, ou seja, Samuel, aqui estava em pé, e ele escreve em seu corpo teofânico, aqui ele estava em pé naquela caverna, vestido com seus mantos de profeta, e ainda era profeta. Amém. Porque ele disse, por que me chamaste do meu descanso? Vendo que te tornaste inimigo de Deus? Agora vejam, ele estava descansando, porque toda pessoa, profeta de Deus e pessoas que receberam em cada era, em cada dispensação mensageira e se vão, Deus o leva, já estão descansando. Já não realizam mais trabalhos. E vejam vocês, quando eles falam que lá estarão levando a mesma mensagem que aqui, porque seguramente eles dão tempo para falar e pregar o mesmo que pregaram aqui. Mas vejam vocês, é algo como aconteceu quando o irmão Branham foi, que o colocaram num lugar alto. Ele dizia, porque na terra fostes um líder, ou seja, tenho respeito
para ele ali, seguramente dava oportunidade para falar, como quando um irmão aqui estava, eu contei isso também em algumas ocasiões, estava por partir, o irmão William disse que levasse uma mensagem ou algo que levasse lá, que falasse algo lá, e ele disse que não queria ir. Não, eu não quero morrer. Não deixou que o irmão William lhe dissesse. E vejam, mais adiante aí mesmo, um pouquinho mais adiante aí morreu. Se foi sem essa mensagem. E não era profeta. Mas vejam vocês, se vai com uma encomenda, pois a pessoa chegar lá com uma encomenda, veja, pois isso é algo privilegiado para essa pessoa. Agora, vejam também os que se vão, que são de outra dimensão, lá vão com a encomenda de que os da quinta dimensão que partem e vão a essa dimensão, vejam, vão com a encomenda de que, bom, lá fiz o trabalho que tinha que fazer, agora estou acompanhando aqui, ajuda Iscariotes, vem, vai ao lugar de onde saiu. Se era um perseguidor da igreja, um zombador, um que zombava e tudo, pois vai a essa dimensão, de onde saiu. Agora aqui Saul está descansando. Por que me chamaste do meu descanso? Diz, vejam o profetizar. Aí está, vai começar a profetizar aí. Amanhã pela noite, para essa hora estarás comigo. Ele era ainda profeta, mesmo que tinha ido deste corpo. Vem? Ele fez aqui e era parte dessa palavra. E ele voltou da vida da carne e entrar no corpo que tinha sido preparado para ele antes da fundação do mundo. Ele entrou na teofania que era a palavra. O capitão? Ele escreve o corpo teofânico preparado antes da fundação do mundo. Isso é onde vão todos os crentes quando voltamos daqui. Ou seja, que cada profeta vai a essa dimensão quando parte. Mas vejam vocês, continua sendo um profeta que Deus enviou, mas vai ali descansar. Agora, há um mensageiro que esse estará, vamos dizer, 24 horas. Ou seja, todo o seu ministério não terá descanso somente, umas pequenas férias. Vejam, vamos terminar aqui. Onde estamos lendo da mensagem, os dois maiores eventos na raça humana, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Diz... Mas o que dos que ficarem do sétimo anjo mensageiro e forem escolhidos? Eles passarão a etapa da era da pedra angular. E eles verão e receberão a palavra revelada para este tempo final. E eles verão o Espírito Santo. Agora, se vão ver o Espírito Santo para poder ser visto, tem que estar em carne. Consequentemente, na página 134 do livro dos selos, aí ele diz que quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, e aí estava o irmão Branham. Ele estava operando, atuando no ministério em uma porção, mas ele diz, quando vier encarnado em um homem, onde? Não na dispensação da graça, mas na dispensação do reino. E eles verão e receberão a palavra revelada para este tempo final, e eles verão o Espírito Santo neste tempo final, velado e revelado em carne humana, no mensageiro do último dia, da era da pedra angular e da dispensação do reino. Ou seja, que pois tem que ser um mensageiro que esteja vivo, não que tenha partido, e que alguns estejam esperando que regresse. Claro que vai regressar em seu corpo eterno e glorificado, jovenzinho, mas quem está realizando
realizando e cumprindo as profecias da visão da carpa, é o último mensageiro, profeta mensageiro dispensacional, que é o sétimo mensageiro dispensacional, o qual está vivo no meio da Igreja do Senhor, realizando as obras correspondentes à terceira etapa. E eles verão o Espírito Santo neste tempo final, velado e revelado em carne humana, no mensageiro do último dia, da era da pedra angular e da dispensação do reino. E escutarão, sendo revelada todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E assim obterão a revelação do sétimo selo, que é a revelação dos 7 trovões de Apocalipse, os quais são a voz de Cristo falando como leão neste tempo final. E revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, e consequentemente estará revelando o mistério do anjo que tem o sétimo selo, que era o anjo mais importante dos 7 anjos que apareceram ao reverendo William Branham. Isso está na página 469 do livro dos selos. Que apareceram ao reverendo William Branham, o arrebatou e colocou com eles nessa nuvem, nessa grande reunião de anjos mensageiros de Cristo à sua igreja. Agora vejam que nesse mensageiro dispensacional que é cumprida a promessa da adoção e a transformação estando vivo. Porque, vejam vocês que na primeira vinda do Senhor, ele foi adotado no Monte da Transfiguração, depois realizou a obra de redenção na cruz do Calvário, e vejam vocês que da sua morte, sepultamento e ressurreição passaram 3 dias, ou seja, um curto tempo, o qual estava realizando uma obra. Não foi que se foi descansar, mas como estavam descansando os mensageiros de eras e de dispensações passadas a Jesus, mas que Jesus foi o primeiro homem que continuou realizando um trabalho depois que morreu. Um trabalho de 3 dias e ressuscitou e continuou realizando esse trabalho no trono, lá na 7ª dimensão, realizando essa obra pela qual, sob a dispensação da graça, tinha que se realizar para que todo filho e filha de Deus que cresce nele obtivesse o perdão de seus pecados arrependido e obtivesse assim um novo nascimento. Ele esteve realizando esse trabalho. Mas Daniel, no capítulo 12, versículo 1 em diante, diz que no fim do tempo, naquele tempo se levantará Miguel. E Miguel, nos diz o irmão Branham, que é Cristo. Ou seja, que continua esse trabalho. Esse trabalho que ele começou desde que veio. Ou seja, uma obra que é corrida, mas que se interrompe ali, quando ele se levanta, já não se levanta como cordeiro. Essa é uma obra e vem realizando, mas aí muda de cordeiro a leão. E continua sendo o mesmo Deus, o anjo do pacto velado e revelado nesse instrumento. Mas vejam vocês que ele, ao descer em Apocalipse capítulo 10, entrega esse título de propriedade aberta a esse homem no qual realiza essa obra de dar a conhecer os trovões, que é a revelação da sua vinda. E aí é que vem a se ver esse rosto transfigurado que foi visto por Pedro, Tiago e João, o Monte da Transfiguração. Vejam que ele continua esse trabalho. Não detém e não se deteve desde que esse pilar de fogo, anjo do pacto, veio em carne humana em Jesus, desde esse momento, desde essa manifestação aí em carne humana, não se deteve o pilar de fogo, atuando no meio da sua igreja, nas eras veio numa porção, mas continuou atuando enquanto ele estava fazendo intercessão no céu. Mas vejam que ele se levanta e não para descansar, aí que vem a batalha final. A batalha e a luta e o enfrentamento para que os reinos deste mundo, Apocalipse capítulo 11, versículo 15 em diante, venham a ser os reinos
do Senhor. Agora vejam que ele continua realizando essa obra, da qual, em sua primeira vinda, foi como Cordeiro de Deus, e em sua segunda vinda é como Leão da tribo de Judá. E começa esse ministério de uma forma secreta, no meio da sua igreja, como começou o 7º selo, lá 2000 anos atrás, com o nascimento de Jesus, lá em Belém da Judéia. Ali começou o 7º selo, em seu nascimento, e depois sua culminação na cruz do Calvário. Assim, o 7º selo neste tempo final começou com o nascimento, mas ainda não culminou a obra do 7º selo. Diz que é como um foguete que é lançado ao ar. Diz, assim aí explode, tem várias explosões, saem 5 estrelas, depois dessa uma estrela sai 5 mais, depois dessas 5 estrelas que explode, uma delas explode, sai 5 mais e diz, depois se desvanece. Diz, assim é o 7º selo, vem, vai chegar uma parte onde termina. Isso ainda não se realizou, mas quando isso ocorrer, esse ministério, ao estar adotado, pode dizer como disse Jesus, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo, para tornar a tomá-la. Ou seja, que o trabalho que ele estará realizando nesses 3 dias do cumprimento de Apocalipse 11 será uma obra que ele tem que realizar como realizou 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus. Agora vejam, no sinal para a geração incrédula ele nos falou, e ele disse, também haverá outro sinal que terá a ver com morte e ressurreição. Isso foi 4 de abril de 1999. Também haverá outro sinal que terá a ver com morte e ressurreição, que será o sinal da morte e ressurreição das 2 oliveiras, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7. E esse sinal o verão até pela televisão. Mas com esse sinal que eles verão, não será para a salvação deles. Com esse sinal da ressurreição virá um terremoto tão grande que morrerão milhares de pessoas. São 7.000 que diz que morrerão aí na cidade. E não se sabe através do mundo quantos mais morrerão, se estremece o mundo inteiro. Como aconteceu na crucificação de Cristo, que houve um grande terremoto, onde as pedras se abriram e houve uma ressurreição. Vamos deixar esse sinal tranquilinho aí, porque esse sinal será visto pelos incrédulos. Vejam, esse sinal, os incrédulos o verão, e especialmente os que estão contra a terceira etapa e a visão da carpa neste tempo final, crentes da própria mensagem, mas são os que estão combatendo e dizendo que isso não é assim. Para eles, é esse sinal. Mas quando isso acontecer, recordem, já estarão as 2 oliveiras adotados. Ou seja, que para esse tempo, diz aí o irmão William, que esse ministério já está adotado, para o qual esse ministério que está no meio da igreja não é um ministério que Deus já tem operado e que esteja na 6ª dimensão. Como enganam o povo, líderes e ministros, acrescentando e tirando ao que Deus já trouxe, o qual é a interpretação do que Deus já trouxe. Se há algo que o mensageiro tem que corrigir, que trouxe e Deus lhe deu mais luz mais adiante, pois o próprio mensageiro é quem faz essa mudança. E vejam, vamos ler aqui uma mensagem que ele nos fala de tudo isto. Diz na mensagem, eis-me aqui, envia-me a mim, que foi pregado em 6 de agosto de 1997 em Monterrey, Novo Leão, México, diz:
Agora, toda coisa que o mensageiro de uma era não tenha corrigido, pois quando vier o mensageiro mais adiante, Deus lhe dará luz sobre isso e ficará tudo esclarecido. E se vem o mensageiro dispensacional, mais claro fica tudo isso. E é o que Deus está fazendo neste tempo, trazendo mais luz. E como é o mensageiro dispensacional, mais claro para os escolhidos de Deus fica tudo, mas mais confuso para os incrédulos e para os manufaturados. Eles continuam se confundindo mais. E as coisas que vejam vocês em todas as eras e dispensações, e as coisas que vejam vocês em todas as eras e dispensações, Deus deu sonhos, deu visões, e assim, tanto de coisas que vai fazer nessa era ou nessa dispensação, como de coisas que vai fazer em outra era ou em outra dispensação. E algumas pessoas dizem, é que no sonho ou na visão, quem estava aí era este profeta. Portanto, tem que ser por meio desse profeta que Deus o cumpre. E se morre esse profeta e todo mundo diz, mas o que aconteceu? Algo falhou? Nada falhou. É que Deus sempre reflete o que vai fazer em outra era ou em outra dispensação por meio de outro homem, o reflete através do mensageiro que está nesse tempo dando esses sonhos e essas visões. Por isso é que, quando nos foi falado na página 25 do livro de Citações, parágrafo 211, nessa partezinha aí, que ele diz, para não ler todo o parágrafo, diz, um simpático homem de fala suave saiu à plataforma e disse, agora forme uma linha de oração, uma fila de oração, enquanto o irmão Branham se prepara. E ele escreveu ali, Elias se refletindo. Ou seja, o irmão Branham, onde o espírito ministerial de Elias em sua quarta manifestação estava operando nesse tempo. E vejam como esse sonho e essa visão foi dada quando o reverendo William Branham, e Deus por meio dele estava realizando essa obra ali, nessa era, Deus estava refletindo no irmão Branham o que seria o cumprimento da visão da carpa no quinto Elias, com esse novo instrumento que o Senhor teria, o qual é o mensageiro da dispensação do reino e de era de pedra angular. Por isso, tem que posicionar bem os personagens. Se coloca um personagem mal num lugar que não lhe corresponde, vai ter o quadro mal quebra-cabeça mal montado. E vão colocar, como diz o irmão Branham, colocam a vaca comendo em cima da árvore. Por isso não enquadra. Para dizer mais claro, estão colocando o irmão William Souto Santiago, colocando para que regresse, pregue da fé de rapto e com esse corpo glorificado, a besta o persiga, o mate, ressuscite, ou seja, vejam como acrescentam e tiram, e tem uma mistura, ou seja, estão todos confusos, porque colocam o personagem equivocado. E quando se colocam a colocá-lo no lugar não correspondente, todas as demais profecias caem em efeito dominó, tudo derruba, porque não tem base escritural. Mas vejam vocês, assim como Deus foi dando mais luz ao próprio irmão William, quando essa década de 70 ele dizia que nosso irmão Branham tinha se cumprido a segunda vinda do Senhor, e em parte, em tipo e figura, se cumpriu. Vejam, ele realizou a primeira e segunda etapa, e a terceira etapa, que é o abrir a palavra, ele abriu os primeiros 6 selos, mas o sétimo não abriu. Ou seja, que em parte, ele chegou a cumprir e a refletir em sua vida o que era o cumprimento da vinda do Senhor, onde estaria abrindo o 7º selo, a igreja noiva, o qual contém a revelação e a fé de rapto. Agora vejam, ele diz,
algo falhou. Nada falhou. É que Deus sempre reflete o que vai fazer em outra era, ou em outra dispensação, por meio de outro homem. O reflete através do mensageiro que está nesse tempo dando esses sonhos ou essas visões. Vejam vocês como, por exemplo, aqui através de Isaías, Deus refletiu o que Jesus Cristo faria. E também encontramos em outros lugares aqui do livro do profeta Isaías, por exemplo, quando diz: perfuraram minhas mãos e meus pés. E aqui em Isaías 53 e também nos Salmos, quando Davi, vejam vocês de que dizia: contar posso todos os meus ossos, perfuraram minhas mãos e meus pés. Tudo isso estava se refletindo em Davi. E depois se cumpriu plenamente em Jesus. Era um reflexo do Messias nos profetas do Antigo Testamento. E agora qualquer pessoa, vejam vocês, podiam dizer: não, que vem Isaías, tem que vir Isaías para cumprir tais e tais profecias. Isso mesmo. Isso disse o irmão William ali nesse momento. Quantos escutamos nesse tempo dizer: não, é que tem que vir o irmão Branham, porque ele disse que percorreremos este caminho outra vez. E outros, esses são os seguidores do irmão Branham. E os seguidores do nosso irmão William dizem: não, tem que vir nosso irmão William, porque ele disse que ele estava pregando os trovões, porque ele disse isso, disse outro, tem que vir ele. Vem ao mesmo que aqui nosso irmão William está dando exemplo do de Isaías. Por quê? Porque Isaías disse isso, agora é preciso esperar que Isaías venha e cumpra isso. Ele estava se refletindo o que Deus faria mais adiante. Ou seja, a realidade disso que eles estavam tipificando, simbolizando, mostrando, seja em sonhos, seja em visões, seja em suas próprias vidas. Agora, por isso, não vamos estar colocando as mensagens que o nosso irmão William pregou, e que dizia que no tempo do irmão Branham se estava vivendo em era de pedra angular, ou que no irmão Branham se estava cumprindo a segunda vinda do Senhor. Isso não se pode fazer. Não pode estar se colocando algo que depois Deus deu mais luz ao irmão William e mostrou que no tempo do irmão Branham se estava vivendo na sétima era, e que nele não tinha se cumprido isso totalmente. Vem, e Deus foi dando mais luz e mais luz do tempo em que estava ele vivendo, e depois, mais adiante, continuou dando e mostrando qual era o ministério que Deus estava realizando em sua vida. O qual, depois vejam que na década de 2000 e em 2010 em diante, e já chegando ao seu final, ele já mais abertamente falava desse que ia estar ministrando na carpa. Inclusive dizia: quando vocês virem esse profeta mensageiro com os ministérios de Moisés e Elias, esse profeta mensageiro do sétimo selo, operando o Espírito Santo e os ministérios de Moisés e Elias, cumprindo as profecias da visão da carpa, vejam, aí me verão de novo. Ou seja, o iriam ver e depois dessa manifestação do sétimo selo no meio da igreja noiva. Ele falou bem, mas bem claro. Mas vejam que tudo isso é uma revelação que somente os escolhidos de Deus podem compreender. Agora vejam, diz, e agora qualquer pessoa, vejam, vocês podiam dizer: não, que venha Isaías, tem que vir Isaías para cumprir tais e tais profecias. Mas sendo que se estava refletindo Cristo neles, quem tinha que vir era Cristo. E assim encontramos diferentes passagens bíblicas onde fala um profeta de Deus e aparece que é dele que está falando, e no entanto está falando de outro que virá mais adiante. Agora vejam como também aqui na mensagem Palavra de Saudação, vejam, também nos fala aqui do 5 de julho de 1997, aí nos diz:
Agora vocês podem ver o porquê também é preciso ter muito cuidado nas coisas que são trazidas em nossa era e em nossa dispensação. E se em algum momento foi falado algo, onde mais adiante depois é dado mais luz sobre isso e se corrige alguma coisa ou se tira algo, alguma partezinha que não ia aí, pois isso está bem. Que tire se não ia aí. Pois qualquer pessoa pode dizer que isso não pode ser feito. Pois veja, nosso irmão Branham disse que se o mensageiro, um profeta, dizia algo e estava equivocado, ele mesmo tinha que corrigi-lo em algum momento. E vejam vocês que, se ele não corrigiu, então quem veio mais adiante, que foi o que lemos aqui, nessa mensagem, eis-me aqui, diz agora toda coisa que o mensageiro de uma era não tenha corrigido, pois quando veio o mensageiro mais adiante, Deus lhe dará mais luz sobre isso, e ficará tudo esclarecido. Vem o simples que é tudo. Agora vejam como aqui também vejam nessa mensagem a ordem da transformação, a qual foi pregada em 12 de dezembro de 1976. Uma parte aqui ele diz: sempre Deus tem um mensageiro desse tempo, dessa era, para colocar as coisas em seu lugar. Corrigir o quê? O que está mal. E como Deus o dê a conhecer a seu mensageiro, ele dá a conhecer ao povo, e então isso é assim, diz o Senhor, para esse tempo, para essa era e para essa dispensação. Ou seja, que o que o Senhor, neste tempo final, está nos dando e está colocando tudo em seu lugar e falando abertamente do que é o sétimo selo, o mesmo que aconteceu nesses tempos. Vejam que depois Deus abriu o entendimento a esses profetas e depois falaram e disseram que era e como era que ia se cumprir. E quando chegou o cumprimento disso, então aí estava a realidade. E assim foi em cada tempo. Deus vai dando mais luz e mais luz ao mensageiro. E quando chega o cumprimento dessa promessa, muitos disseram, mas se sou eu, e eu que pensava que era este que tinha ido, vejam, mas Deus esconde essa revelação até certo momento para cuidar desse ministério. E assim o inimigo não atrapalhar o programa que Deus já tem com esse mensageiro. Mas quando chega o tempo de Deus começar a obra com esse instrumento, então lhe abre entendimento e diz, pois veja, sabe o quê? És tu, é você. Você é quem está realizando e vai cumprir essa escritura. E esse mensageiro se agarra dessas escrituras e vê que o cumprimento dessas escrituras nele, com base nessas escrituras, vai em frente com o povo que o iria ou que vai receber. E começa essa obra, esse mensageiro a realizar, e o povo começa com esse mensageiro também, e Deus culmina a sua obra. E esse trabalho, até que chegue o seu final. Assim foi de era em era e de dispensação em dispensação. Neste tempo, a culminação do sétimo selo será com essa profecia de Apocalipse 11, o qual, depois vejam vocês, onde paramos ali, da mensagem, o sinal para a geração incrédula, que ele diz, vamos deixar esse sinal tranquilinho aí, porque esse sinal será visto pelos incrédulos. Mas quando isso acontecer, recordem, já estarão as duas oliveiras adotadas. Por isso poderá acontecer essa ressurreição. Por que não ocorreu a ressurreição com nenhum dos mensageiros? Porque nenhum deles podia dizer, eu dou minha vida para tornar a tomá-la. E nenhum deles disse que ele seria como no tempo de Jesus, que a única pessoa que disse que em 3 dias iria ressuscitar, esse foi Jesus. A única pessoa, o único ministro, ou o único homem que disse isso, nesse tempo foi Jesus. E o único instrumento que neste tempo, nas eras e neste tempo, disse, destruam este templo, este corpo, e em 3 dias vou levantá-lo,
Esse é o sétimo selo. Esse é o anjo que era diferente dos demais, o único que pode dizer essas palavras. Nenhum dos mensageiros disse, e neste tempo final, nenhum dos ministros também. E esse é o cumprimento do sétimo selo. Esse instrumento é o cumprimento do sétimo selo. O segundo que pode dizer isso. Aqui encontramos o lugar onde diz: nenhum líder religioso profetizou, disse que iria morrer e aos 3 dias ia ressuscitar. Ou seja, esse é um escrito do nosso irmão William. Ou seja, que nenhum líder lá profetizou como Jesus profetizou de si mesmo. E neste tempo final, nenhum líder religioso profetizou que vai morrer e que aos 3 dias e meio vai ressuscitar. O único é esse ministério, sob carpa, esse instrumento que disse que quando culminar sua obra de reclamação, se estará realizando certas coisas, as quais vão culminar em Apocalipse capítulo 11, já ao final desse ministério. Assim, diz, por isso poderá acontecer essa ressurreição, assim como Cristo já estava adotado quando morreu e depois pôde ressuscitar. Vê? Ele pôde realizar isso porque estava o quê? Adotado. Nenhum dos mensageiros pôde realizar isso, cumprir essa escritura de Apocalipse 11, porque nenhum deles chegou à sua adoção, estando vivo. Vamos deixar essa partezinha quietinha aí, já que isso é para outra etapa. Vamos aproveitar bem nosso tempo nessa parte de pré-adoção, vendo os sinais deste tempo final, reconhecendo-os e assim estando atentos e preparados para ser transformados neste tempo final. E vejam nessa outra mensagem, o homem que recebeu a vestimenta, o cavalo e a coroa do rei e o cetro, que foi 16 de novembro de 2009, em Bogotá, Colômbia, diz, bom, tudo isso vai fazer o homem que recebe a vestimenta, o cavalo e a coroa do rei. Através desse homem, Cristo o vai realizar. Porque será Cristo em Espírito Santo, o Espírito Santo através do instrumento que ele tiver, operando todas essas coisas, e Deus cuidará dele. Há uma parte no livro de citações que diz que ninguém podia tocar Moisés até que culminasse sua obra, um escrito. Vamos ver aqui rapidinho se encontramos. Diz que ninguém podia tocar a Moisés. Vamos ver se é o 1105. 1105 da página 124 diz: por onde quer que estiver a palavra, está velada. Moisés tinha a palavra. Agora recordem. Depois que a palavra foi tornada manifesta, Moisés era Moisés outra vez. Vem? Mas, enquanto que essa palavra estava nele, para ser proclamada, ele era Deus. Porque ele não era Moisés mais. Aí à direita escreve Apocalipse 19, do 10 ao 21. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso se acabou. Ele tinha a palavra e ele era a palavra para eles. E aí desenha uma estrela de Davi, uma grande e uma pequena, e escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6, e escreve, nada podia tocá-lo. Em cima ele escreve a palavra velada em carne humana em Moisés. Agora vejam Apocalipse 11 e o coloca ali, que são os ministérios de Moisés e Elias. E vejam, nada podia tocar Moisés e nada poderá tocar esse instrumento até que culmine seu trabalho, o qual, vejam que chegará a essa parte onde vai se cumprir essa profecia. Agora veja o que ele diz aqui.
através do instrumento que ele tiver operando todas essas coisas, e Deus cuidará dele. E quando chegar o tempo de que tiver que partir, ou seja, se chega o tempo em que tiver que partir, por lógica, por sentido comum, por senso comum, pois não pode ser nenhum dos mensageiros, porque já levam mais de 3 dias. Isso até uma criança pequena, por isso vejam vocês, neste tempo final, as crianças, os filhotinhos que estão nas aulas e tudo, têm mais conhecimento que este sabe tudo, esses sabichões que levam anos a mensagem, diz que conhece a mensagem e não conhece nenhuma mensagem. Se conhecesse a mensagem, teriam recebido já como me receberam essas crianças. E nos diferentes países, como tem essa revelação, como obtiveram essa revelação, vejam, porque são escolhidos de Deus, crianças escolhidas de Deus para a transformação. Mas vejam, se não tem a percepção profética, essas pessoas que levam anos a mensagem, jamais verão e não vale de nada conhecer a mensagem, conhecer a mensagem do irmão Branham e conhecer o irmão William, não vale, não serve de nada se não tem essa percepção profética. Ficam com a letra e a acomodam da sua maneira, à sua conveniência, para justificar sua incredulidade. E Deus cuidará dele quando chegar o tempo que tiver que partir, pois será no tempo destinado por Deus, mas será por 3 dias e meio umas férias ou um passeiozinho ao paraíso. Vejam, será 3 dias e meio, nada mais. Nenhum mensageiro se foi e esteve 3 dias e meio ausente. Agora vejam que nesses 3 dias estará realizando algo na 6ª dimensão. Diz, pois será o tempo destinado por Deus, mas será por 3 dias e meio, umas férias, um passeiozinho ao paraíso. Recordem que Cristo deu um passeio ao paraíso, mesmo que teve que passar por outro lugar que não era muito bom, onde teve uma batalha, e onde obteve as chaves do inferno e da morte, tirando elas do diabo. Por isso é que no livro dos selos ele fala de que no 6º selo, que são os ministérios de Moisés e Elias, são os que abrem a grande tribulação. Eles são os que abrem esse tempo de tribulação. Recordem que a 5ª dimensão estará aberta completamente na Terra. Recordem que ele tirou essas chaves ao diabo quando subiu ao inferno. Tirou as chaves do inferno e da morte. Por isso, esse ministério de Moisés e Elias são os ministérios que abrem a grande tribulação. Assim que estamos em um tempo muito glorioso, muito importante, onde temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos e também conhecer as profecias bíblicas para o tempo final, conhecer as coisas que foram faladas pelo reverendo William Branham, porque ele é o precursor da vinda do Senhor, e o Filho do Homem vem com seus anjos. Por isso falava da vinda de Jesus, da vinda de Elias, da vinda de Moisés, e falava das coisas que iam acontecer. Ou seja, o reverendo William Branham profetizou, ele trouxe a introdução, ele precursou o que era a vinda do Senhor. Agora, quem mais o fez? Gabriel. Ele colocou Gabriel é igual ao precursor. Ou seja, ele ia precursar também como precursor a primeira vinda do Senhor. Anunciou. Tocaste a trombeta na primeira vinda do Senhor, disse o irmão Branham. Anunciarás, ou seja, isso é precursar a segunda vinda do Senhor, e esse trabalho o fez o Dr. William Souto Santiago, e bem que anunciou. E vejam como Deus, neste tempo final, está cumprindo o que estes profetas tinham profetizado. E falava das coisas que iam acontecer. Boa introdução fez o reverendo William Branham. Ele disse que o anjo lhe disse, tua mensagem introduzirá Cristo em sua vinda. Portanto, se cumprirá a vinda do Senhor conforme a como foi falado na introdução, na mensagem de introdução. Não sairá nem à direita, nem à esquerda. Irá pelo próprio centro o cumprimento do que foi prometido. Ou seja, que o cumprimento, esse instrumento, vai pelo próprio centro
do que o precursor falou que seria sua vinda. Por isso, eu estive no centro desde que ele me mostrou tudo correspondente a essa dispensação do reino e tudo que ele está realizando através do ministério que colocou em mim e o cumprimento do que ele está realizando neste tempo, que é a obra de reclamação, a obra que ele prometeu realizar por aqueles que ele redimiu com seu sangue há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Vim para reclamar o que já tinha redimido. Ou seja, que essa obra que ele me encomendou, eu continuarei pelo centro do cumprimento dessa profecia, pelo centro do cumprimento dessa palavra que o reverendo William Branham precursou, e pela palavra, a mensagem que trouxe o arcanjo Gabriel, quem trouxe as boas novas à igreja. O qual essas boas novas? A igreja noiva já recebeu com os braços abertos e amou sua vinda. E aí está recebendo e está se regozijando nesse avivamento final. O avivamento, o despertamento que trouxe, que esse anjo forte trouxe, que o anjo que era diferente dos demais trouxe no cumprimento da visão da grande carpa catedral. Foi para mim uma bênção grande e um privilégio grande poder estar nestes momentos compartilhando estes momentinhos ao redor da palavra e todas essas porções que lemos e ver que tudo isso já está em cumprimento, do qual podemos dizer, como me mandou nessa manhã, umas palavras, ou uma palavra que significa força lá em Israel, o qual é Koah. Lá em Israel significa força ou poder. Com K de quilo. O-A, Koah. E quando se fala, por exemplo, se usa essa palavra, siga em frente com o poder de Deus, seria Lehim Koah. Ou seja, segue em frente com o poder de Deus. Então, formoso esse tema, vamos colocar esse tema para essa ocasião. Segue em frente com o poder de Deus. O escolhido de Deus segue em frente com o poder de Deus. Foi para mim uma grande bênção e privilégio poder compartilhar esses momentos lá na Venezuela, Valência, Venezuela, Lehim Koah. Sigam em frente. Ministros, companheiros, não se desanimem, não desmaiem e continuem unidos. Vossas congregações unidas, vocês ministros unidos, e toda coisa que estiver contrário à palavra corrija. Estamos no tempo onde já falta muito pouco para cumprir tudo que falta por cumprir, e desejamos estar, nós como ministros, e vossas congregações estarem prontos para receber das suas bênçãos. Porque recordem que ele, em sua vinda, ele nos disse que vem para abençoar uns e para amaldiçoar outros. Portanto, desejamos as bênçãos que ele, em sua vinda, estaria trazendo para seu povo. Deus o guarde e o abençoe, e o prepare e os ajude em todo momento, e que toda a Venezuela seja abençoada completamente como nação, por causa dos escolhidos que aí estiverem. Que Deus abençoe a todos e depois estaremos já por lá. Eu desejo estar por aí muito em breve, assim que
Tudo vai depender de Deus e seu programa e também do povo. Bom? Siga em frente com o poder de Deus. Passem todos, ou continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E coar, ou seja, força, poder. Igreja noiva. Lerim coar. Segue em frente com o poder de Deus. Agradeço a Carmen Salsano que me enviou essas palavras essa manhã, cedinho, e eu as anotei e Deus me deu, ao redor disso, tudo o que falamos, e vejam como Deus vai preparando sua igreja noiva com sua força, porque sua força é seu poder que Deus está nos dando neste tempo final por meio da sua palavra. Que Deus abençoe. Começa a todos.